A paz do Senhor, amados. Glória a Jesus, glória a Deus. Dei um brado de vitória, amém? Deus é fiel. Vamos para mais um vídeo falando sobre obras, de culto de libertação, então trazendo experiências aí para os amados irmãos que se identificam com essa obra, A obra de libertação é forte, amados? Quero pedir também já aos irmãos que venham deixar aí o seu like, tá bom? E se inscreva no canal e também deixe o seu comentário, tá? E ative o sininho de notificações, tá bom? Quero deixar aqui a palavra no texto de 1ª Epístola de João, capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quase que não sai, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, amados, é importante a gente ressaltar que nós somos a igreja, Eclésia, chamados para fora. Sabemos que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. E aqui está sendo bem claro: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos entender um pouco sobre essa palavra mundo, Frequentemente se refere ao vasto sistema de vida desta era, fomentado por Satanás e existente à parte de Deus. Consiste não somente nos prazeres, obviamente, malignos, imorais, pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus e de resistência ou indiferença a Ele e a sua revelação. Isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sob o senhorio de Cristo. Na presente era, Satanás emprega as ideias mundanas de moralidade, das filosofias, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura e etc. Para opor-se a Deus e ao seu povo, a sua palavra e aos seus padrões de retidão. Então é esse mundo que a Bíblia refere, o sistema do mundo. Então, quando nós aceitamos a Cristo e somos uma nova criatura, a velha criatura morre. Amém? Então agora nós vamos estar agora sendo conduzidos pelo Espírito Santo, vivendo uma vida em santidade, na doutrina de Cristo, nos ensinamentos do Senhor, e já não vamos praticar mais as velhas coisas, que era do mundo, que se opõe a Deus, que desagradava ao Senhor. Então, no culto de libertação, você que se identifica com essa obra, tem que se policiar para que você não venha ser um servo do Senhor desses liberais que quer servir a Cristo, mas ao mesmo tempo quer estar no meio de festa mundana, festas ímpias, bebendo, e uma série de coisas. Por quê? Porque para trabalhar com o culto de libertação, nós temos que estar com a vida pautada na palavra e temos que estar fora dessas coisas, que o mundo se agrada, Lemos aqui, e fala bem claro, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Então não dá para ser mundano e ao mesmo tempo servir a Cristo, Então
devemos se despir da velha criatura e viver em novidade de vida, né? O Espírito Santo faz a obra de regeneração, nós vamos, né, sendo moldados para ser o sal da terra, a luz do mundo, na presença de Cristo. Então temos que ter muito cuidado, né, com essa parte do mundo, né? O mundanismo entrando dentro da igreja, né? O modismo entrando dentro da igreja e vice-versa. Modismo, né? Pessoas que dizem que pode beber. Eu estou falando aqui para os irmãos conforme eu aprendi. Se você fala assim, pastor, mas a minha igreja permite, eu posso beber, então é com você e Deus, você e Deus, você e seu líder, né? Isso aí não cabe a mim julgar, quem julga é o Senhor. Eu estou falando que eu aprendi, né? Eu aprendi que se eu quero trabalhar na obra do Senhor, com culto de libertação, eu não devo beber bebida alcoólica, né? Não vos embriagueis com vinho que a contenda. Mas Jesus bebeu vinho, e o vinho que Jesus bebeu não era alcoólico, tá bom? Então, quem for trabalhar com obra de libertação, nada de bebida alcoólica, tá, irmãos? A bebida, sabemos que ela destrói. A primeira embriaguez foi de Noé e houve maldição, tá? Então, eu aprendi que nós devemos estar com a vida pautada na palavra para fazer a obra do Senhor e trabalhar com libertação. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Então, muitas das vezes, muitas pessoas elas vivem no meio ímpio. Para mim, eu já consigo entender sobre a igreja morna. A igreja morna, ela tem transição comum, tá, amados? Teve um dia desses aí que eu estava conversando até com uma pessoa, né, e eu falei do que eu acredito, né, que eu acreditava, sobre a questão do crente, né, músico, e ao mesmo tempo ele tocar música secular no mundo, tá? Eu quero dizer para os irmãos que, no meu entendimento, não dá certo você ser cristão e ao mesmo tempo tocar no mundo. Pastor, mas é minha profissão digna. Então você não trabalha com libertação. Se você trabalhar com libertação, fica difícil você ficar afrontando demônios, entidade, e depois você está lá onde ele está agindo, porque aonde você está tocando, né, que é o mundo secular, da onde nós saímos, né, porque eu também não nasci em berço evangélico, tá? Então eu conheço, né, um pouco da noite, né, do mundo. Então, não para você que quer trabalhar para o Senhor, para ter libertação, tem que estar com a vida consagrada. E aqui já está dizendo, né? Vamos entender melhor sobre a questão do mundo e a igreja. Verdadeiramente são dois grupos distintos de povo. O mundo está sob o domínio de Satanás e a igreja pertence exclusivamente a Deus. Então, olha aí, a diferença. São distintos, tá? São diferentes, não adianta. Então, a questão até mesmo de músicos, né? Chamamos de levita, na casa do Senhor. Você dirigir um culto, tiver um culto de libertação, pode acontecer impedimentos, né? Barreiras no culto. Às vezes pode vir, sabe de quem? Dos músicos. Músicos que tocam na noite, músicos que não são consagrados, músicos que gostam de música mundana, que tocam música mundana o tempo todo. Então, no meu entendimento, não dá certo você trabalhar, né, no culto, né, para trabalhar com obra de libertação, que é espinhosa, e desse jeito. Nós vimos aí, muitas das vezes, né, músicos que não estão consagrados,
Eu conheci músicos aqui que quando tinha poucas pessoas na igreja ele não queria tocar, ele deixava outros tocarem. Quando tinha a igreja cheia ele queria tocar, né? Parecia um artista. Deus que é adorador, querido, não é artista. Então nós começamos a ver que as obras da carne fluindo, né? Carne pura, disputa de músicos, misericórdia, né? Músicos que tocam na hora da palavra, saem da igreja, vão lá para fora, sem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Eu lembro uma vez que o irmão me chamou para pregar numa igreja, que era um encontro, né, de músicos. Aí me chamou para deixar uma palavra. Aí eles tocaram tanto, mas tanto, que eu não tive mais tempo de pregar. Quando o irmão me deu para pregar, que estava tão estourado o horário, né? Acho que já era mais de 10 horas já, né? Quase já ia bobear, já ia para 11. Aí eu falei para o irmão, não, irmão, na próxima vez, na outra oportunidade eu prego. E eu percebi que e os músicos naquele dia lá, a maioria sem Bíblia, querido. Ninguém carrega a Bíblia. Eu estou dizendo naquele lugar que eu fui, não estou generalizando, porque tem muitos músicos aí que são servos de Deus tremendamente. Tocam um instrumento que a gente sente a graça do Senhor, ministram um louvor, coisa maravilhosa, da gente chorar, se quebrantar, como eles são usados por Deus. Mas tem músico que é só misericórdia, amados. E muitas das vezes, num culto, você pode estar sentindo uma barreira no culto e aquela barreira não sai, quando você ora a Deus, que às vezes vai vir do músico que está lá tocando. Tá? Porque não é mais mundano do que servo do Senhor. Então, no mundo, os crentes são forasteiros. Aí você vai falar assim, pastor, mas não vejo problema nenhum o crente tocar no mundo, é a profissão dele, ele ganha o dinheiro dele e vai embora. Amados, o ambiente lá é mundo. Glória a Deus, mundo. Eu vivi assim um tempo quando eu não era cristão, vivia na noite. Eu tocava na noite um pouquinho, né? Às vezes acabava 2, 3 da manhã tocando, né? Agora, se você falar para mim que você vai ver anjo do Senhor, o Espírito Santo atuando, fazendo milagre, você não vê não, querido. A gente vê lá muita gente sorrindo, como eu estava, mas muitas das vezes cheio de problemas emocionais, espirituais, vazio no coração, porque o mundo não consegue dar o que Jesus nos dá. Só Jesus pode preencher esse vazio no nosso coração, na nossa alma. Então, a gente vê as pessoas falando que estão curtindo, mas às vezes casamento destruído. Ali é só esparecendo a cabeça, chega de manhã, acorda com aquele vazio novamente. Então, a gente vê isso, se você for pesquisar, você vai ver muito show aí, muitas músicas mundanas, muita droga, muitas pessoas tendo overdose. Embora aceite muitas pessoas boas também, que vão lá para curtir, mas sabemos que o mundo jaz do maligno, a Bíblia está dizendo, amado. A Bíblia diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois que a gente conhece a palavra do Senhor, Deus já não tem mais como inocente. Olha só, no mundo os crentes são forasteiros e peregrinos. Não deve pertencer ao mundo, não se conformar com o mundo, não amar o mundo, vencer o mundo, odiar a iniquidade do mundo, morrer para o mundo, ser libertos do mundo. Olha só que coisa tremenda. Morrer para o mundo e ser libertos do mundo, porque é impossível amar o mundo e ao Pai ao mesmo tempo. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele, dedicar-se aos seus valores, interesses, caminhos e prazeres. Significa ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus e que se opõe a Ele. Note, é claro que o termo mundo
e terra são sinônimos. Deus não proíbe o amor à terra criada, à natureza, às montanhas, às florestas. De acordo com 2,16, 3 aspectos do mundo pecaminoso são abertamente hostis a Deus: a concupiscência da carne, que inclui o desejo impuro e a busca de prazeres pecaminosos e a gratificação sensual; a concupiscência dos olhos, que se refere à cobiça ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus, inclusive o desejo de olhar para que o dá prazer pecaminoso. Nesta era moderna, isso inclui o desejo de se divertir-se contemplando pornografia, violência, impiedade, imoralidade, no teatro, na televisão, no cinema e por diante. E a soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, orgulho e independência autossuficiente, que não reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. Tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesma, julgando não depender de ninguém. Então, isso aqui é só um respaldo sobre o mundo. Então, é complicado a gente querer fazer a obra do Senhor, querer expulsar demônios, destruir vínculo, de Satanás na vida das pessoas e tendo transição com o mundo. Está em festa de ímpio, no meio de bebedice, o cristão ali no meio. Ah, pastor, mas é a minha profissão. Pode, então você pode até tocar, mas dirigir culto de libertação, no meu entendimento, já fica meio complicado. Porque você repreende o demônio aqui na igreja, mas quando chegar lá, onde você estiver tocando, nos shows, no mundo, as festas ímpias, onde tem droga, tem violência, onde tem pessoas ali também sendo destruídas pelos demônios, por estar longe de Deus, e você está ali tocando, é o diabo. Isso aí, muito bom. Lá você me queima, me expulsa, aqui você toca para mim. É isso aí, continue assim. É assim que eu entendo. Eu lembro que assim que eu me converti, que eu era novo convertido, o irmão me chamou assim: irmão, Adilson, você pode levar o violão aqui em casa? A gente vai fazer uma oração, tu pode levar o violão? Porque ele sabia que eu tocava e queria me incentivar a caminhar na igreja. Eu era novo convertido ainda, mas como eu era novo convertido, eu ainda estava naquele vício. Eu tocava um hino, mas daqui a pouco eu lembrava de uma música secular e tocava também em casa. Aí tocava um hino, aí eu lembrava de uma música secular e tocava também em casa. Aí ficava sempre tocando, Então estava ainda misturando as coisas, porque era novo, não tinha entendimento ainda. Aí foi lá tocar, e o irmão começou a estar lá, Deus usando o irmão, eu ali alegre, que era novo convertido, primeiro amor, estou lá tocando. Aí o irmão, de repente, falou para mim assim: você aí do violão, quando o irmão toca, eu vejo fogo saindo das suas mãos. Isso é sinal que Deus tem uma grande obra na tua vida. Mas Deus manda lhe dizer que o seu louvor agora é só para Ele. Deus não quer mais mistura. Irmão, como aquele irmão sabia que eu tocava música secular e tocava hino ao mesmo tempo, de vez em quando em casa? Ele não sabia, Deus revelou para ele. Então eu entendi que Deus não quer mistura, amados. Essa é a realidade. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Ah, pastor, mas eu tocava, eu toco. Então vai para o meio gospel, faz hino, toca para Jesus. Não dá, irmão. No meu entendimento não dá, não. Você pode ganhar seu dinheiro, é digno, é o seu trabalho, mas biblicamente aqui, no meu entendimento, está dizendo: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então não dá. Tá bom, queridos? Então é uma palavra forte, tá? Eu sei que muita gente não concorda, mas
Não estou só falando meu entendimento, da minha opinião, para culto de libertação. Você que gosta, se identifica com essa obra, então devemos esquecer as festas ímpias, ficar bebendo bebida alcoólica, ficar escutando música mundana. Não dá não, amados. Olha, eu lembro que uma vez eu fui numa oração e eu parado assim, né, sentadinho na oração, aí olhando para a irmã dirigindo, a missionária, e ali eu via as pessoas, né, alguns jovens também assim na frente. Aí eu estou ali ligado com Deus, né? Aí eu fechava os olhos e olhava para duas jovens que estavam assim na minha direita, e olhando assim, aí eu olhava para a missionária cantando o hino da harpa. Aí eu vi aquelas jovens com o hino, com a harpa e acompanhando, cantando, né? Vamos dizer: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Então, quando elas cantavam, o Espírito Santo me dava uma revelação, que eu vi uma serpente assim em pé, perto delas, em pé. Aquela serpente fica em pé assim, não tem? Então ficava em pé. Então, quando elas cantavam o hino com a missionária acompanhando, a serpente ficava agitada assim e saía. Tentava voltar, mas saía. Ela ficava irritada. E eu olhando aquilo ali, eu fechava os olhos e falava: meu Deus, que é isso? A serpente, eu entendi que já é o Satanás, é o capiroto que está ali, olhando para aquelas duas jovens. Mas por que ela está ali? Aí, quando a irmã lá parou de cantar o hino da harpa, a serpente voltava e o Espírito Santo me levava dentro de um lar, que era a casa daquelas jovens, e eu via aquelas jovens dançando. E o Espírito Santo abriu minha audição e eu consegui entender que elas estavam dançando música secular, música mundana. E aquela serpente estava em pé, e quando elas dançavam aquelas músicas secular ali, a serpente ficava assim, ó. Ela ficava balançando, ó, se agradando. Aí quando elas cantavam o hino da harpa, a serpente ficava assim e saía. Então o que eu entendi, amados? Que aquelas jovens, se elas queriam ficar na igreja, elas tinham que ficar, já renunciar. A igreja é renúncia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, agora, as amizades ímpias, festa mundana, com bebedice, com droga, essas coisas, tem que renunciar, já tem que sair fora, tem que agora andar em santidade, cheio do Espírito, da palavra de Deus, pregando, amando, ensinando, pregando o Evangelho, chamando as pessoas para poder vir até Jesus, apresentando Jesus chamando: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, é nesse sentido. E a serpente, ó. Amém, irmãos? Então, eu senti de gravar esse vídeo e o Espírito Santo está me conduzindo para essa área. Por quê? Amados, sabemos que a trilogia de Satanás, fama, prazer, né, bens, né, ele trabalha com essas coisas. Com essas três coisas ele vai levar um monte para o inferno, porque muitos estão querendo fama, estão vendendo a alma para o diabo. Muitas dessas músicas são oferecidas a ele para ter fama, para ter sucesso. Algumas letras nós entendemos também que já são direcionadas ao próprio Satanás, tá? Que isso aí já não é mais... Muita gente já sabe disso, tá? Então o cristão, ele não vai estar mais nesse ambiente, porque Jesus tirou ele dali, onde Jesus me tirou, né? Eu vivia nas noites, né? Curtindo músicas, tocando para as pessoas se divertirem, dançarem, beberem, tá? Mas quando eu aceitei Jesus, no comecinho ainda tinha essa mania de ouvir hino, tocava uma música secular. Aí Jesus me repreendeu: não, agora é para ele, agora eu sou dele. Amém? Então, para eu dirigir libertação, estar no culto de libertação, para estar confrontando demônios, Satanás, o diabo, eu tenho que, não posso estar nesse ambiente que ele está operando, né? Porque estava aqui na palavra para mim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Quem tem amizade com o mundo, tem inimizade com Deus. Então, às vezes, há barreiras que estão vindo, às vezes, da parte de músicos da igreja, né? Que são mais mundanos do que crente. Aí vem barreira, aí o inimigo começa a botar peso, né? Então é necessário a gente renunciar, abrir mão, né? Que agora nós somos cidadãos do céu. Louve o Senhor, cante para Jesus, toque para o Senhor. Somente para Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, tá? Para de ficar promovendo festa para os seus amigos ímpios. Eu sou crente, mas meus amigos não são. Aí enche a casa de bebida alcoólica para agradar os amigos. Não faça isso não. Para trabalhar com libertação, não dá para fazer isso não, tá? Agora, se você quer fazer, eu não tenho nada a ver com isso, né? Agora, eu entendo que para trabalhar com culto de libertação, não podemos ser mundanos, tá bom? Que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua casa, a tua família. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus venha abençoar a tua vida grandemente. Amém. Fique na paz.